Para completar, Gustavo Gomes tem acordo fechado com o Palmeiras. 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. Leila Pereira cada vez mais próxima do presidente da CBF. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras tem acordo fechado com Gustavo Gomes, capitão da seleção paraguaia, uma das surpresas do Mundial, depois de eliminar a Alemanha, deixou tudo acertado com o Palmeiras para a extensão do seu contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro do ano que vem. Gustavo Gomes já havia afirmado publicamente sobre a sua intenção de encerrar a carreira no Palmeiras. Hoje, com 33 anos de idade, ele tem tudo afirmado, acertado, verbalmente, para a extensão desse contrato até dezembro de 2029, quando estará com 35 para 36 anos de idade. Perdão, ele vai ter 36 anos, a caminho dos 37 anos. Gustavo Gomes completa aniversário no mês de maio. Temporada atual de 33 jogos e 3 gols com a camisa alviverde. Na Copa do Mundo foi titular nos 4 jogos da seleção paraguaia, que tem a dura e triste missão de enfrentar a França no próximo sábado nas oitavas de final. Só para completar, registrar que o Gustavo Gomes chegou ao Palmeiras meio que por acaso. O Alexandre Matos, executivo de futebol na época, chegou a ler uma notícia num portal brasileiro de que o Gustavo Gomes tinha conversas avançadas com o Boca Juniors e também era pretendido pelo Flamengo. Ele fez uma busca inicial e pediu para que o pessoal de análise e estatística do Palmeiras se aprofundasse em relação ao jogador. A avaliação foi bem positiva, o Matos entrou em contato com o empresário e depois com o próprio jogador, se aproveitando da boa relação que ele tinha com o Lucas Barrios, companheiro de Gustavo Gomes na seleção. A partir daí o resto da história todo mundo já conhece. Gustavo Gomes foi contratado e tem uma história das mais bonitas vestindo a camisa alviverde. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que Abel Ferreira deu seu primeiro treino após a folga de Copa do Mundo nessa quarta-feira. Os atletas haviam se reapresentado bem antes. Jai e Marlon Freitas também estiveram de volta. O Jai, que serviu a seleção argentina no pré-copa, e o Marlon Freitas, que foi liberado por conta da morte de sua mãe. E nessa quarta o Palmeiras venceu a Mauaense por 6-0. 2 gols de Paulinho, Heitor, Riquelme, Luigi e Alan completaram o placar. Hora de falar sobre 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. A partir dessa quarta-feira, 1º de julho, todo mundo que entrou nos 6 meses finais dos seus contratos com os atuais clubes já podem assinar um pré-contrato para sair sem custos a partir de 1º de janeiro. O Botafogo tem 5 atletas nessa condição, em especial Alex Telles, jogador que é capitão do time e já foi cobiçado e cogitado por alguns dos principais concorrentes do Botafogo, entre eles o Palmeiras. Alex Telles, Bastos, Alan, Edenilson e Marçal são os jogadores que têm essa condição de poder assinar um pré-contrato para sair sem custos. O Alex Telles é de longe o mais visado entre os jogadores do Botafogo e talvez um dos principais do futebol brasileiro. Já Bastos nem deve ficar até o fim da temporada. O zagueiro angolano de 35 anos de idade não tem sido utilizado desde o retorno do time aos treinos para a intertemporada. O Bastos está muito incomodado com salários atrasados e chegou a ser especulado recentemente no São Paulo. Alan, que foi contratado a peso de ouro, mas não conseguiu vingar com a camisa do Botafogo, dificilmente permanecerá. Edenilson vive realidade diferente, chegou nessa temporada e tem deixado boa impressão. A impressão que se tem é de que ele vai renovar o contrato. Já Marçal parece estar no fim da linha, depois de uma passagem muito vitoriosa pelo Botafogo, mas que tem sido marcada nos últimos meses por mais uma condição de reserva do que alguém protagonista. Leila Pereira está cada vez mais próxima do presidente da CBF, Samir Schautti. Vale a lembrança de que ela foi a única entre presidentes de clubes paulistas que decidiu apoiar lá atrás o Samir Schautti. Quando o nome dele foi lançado para a presidência da CBF, todos os demais haviam demonstrado apoio público a Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista. Qual é a novidade dessa história? Durante a Copa do Mundo, Leila Pereira cedeu pelo menos 2 vezes seu jato lá nos Estados Unidos para deslocamentos de Samir Schautti. Algo que, na teoria, não interfere no futebol, mas na prática causa um zum. Já vi torcedores do Flamengo incomodados com a informação. Notícia que foi inclusive divulgada pelo jornalista Lauro Jardim. Será que a CBF não conseguiria um outro meio para transportar o seu presidente do que depender do avião de uma presidente de um clube da Série A? De qualquer forma, isso só mostra e reforça a proximidade de Palmeiras e CBF. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Samir Schautti tem
aparecido cada vez menos durante o Mundial, porque no início da Copa do Mundo ele foi alvo de uma notícia que acabou causando bastante barulho. O Léo Dias informou que o Samir Chaldie foi flagrado com sua amante um dia antes da chegada da sua esposa a Nova York. A esposa dele estava no México e o Samir teria estado, informação do Léo Dias, com sua amante em Nova York. Isso acabou causando alguns barulhos internos nada positivos. E ainda não há acordo para que Lautaro Dias troque Cruzeiro / Santos pelo Racing. Só para explicar, o atacante argentino pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Santos até dezembro e interessa ao time argentino. A pedida do Racing parte da vontade de Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico de Fortaleza e Santos. Ele assumiu o Racing, trabalhou com o Lautaro nos tempos de Santos e entende que o Lautaro seria um bom acréscimo. O Santos aceita liberar o Lautaro, mas quer que o Cruzeiro concorde com uma redução naquele valor de R$500 mil pelo empréstimo do jogador. O Cruzeiro quer repassar essa dívida para o Racing e mais. O Racing precisa assumir 100% dos salários do atleta. O pacote final para o Racing ficou caro. Ainda acho que esse negócio vai sair, mas essa foi a primeira resposta do time argentino. Importante registrar que, além da vontade do Vojvoda em voltar a trabalhar com o Lautaro, eles fizeram uma boa parceria nos tempos de Santos. Tem também o fato de o pai do Lautaro, Roberto Oswaldo Dias, ter passado com enorme sucesso vestindo a camisa do Racing. Entre 1975 e 83 foram 244 jogos com 51 gols marcados. E o Palmeiras definiu seu plano para atletas que disputaram a Copa do Mundo e já foram eliminados. Eu me refiro a Piquerez e Emi Martini, lateral e volante da seleção uruguaia. Você sabe, o Uruguai foi a única equipe sul-americana que não conseguiu a passagem para o mata-mata. O Palmeiras decidiu dar a semana de férias para esses atletas que se apresentam no fim de semana, para realização de exames médicos e para início da preparação de olho no segundo semestre. Jogadores do Palmeiras já estão trabalhando desde a semana passada. Jogadores que disputaram a Copa terão um calendário diferente. Giai, que foi convocado para a seleção da Argentina, para uma série de amistosos pré-Copa, mas que não foi relacionado na lista final da seleção hermana, também ganhou mais alguns dias de férias e deve se apresentar antes dos uruguaios ainda nessa semana. Preciso contar também que o Palmeiras tem, pelo menos nesse momento, mais 5 atletas disputando a Copa do Mundo. Por que eu me refiro a esse momento? Porque enquanto eu estou gravando aqui, o Paraguai está enfrentando a Alemanha. E o Paraguai conta com alguns palmeirenses como Sousa, Maurício e Gustavo Gomes. E nesse momento de intervalo de jogo, o Paraguai vai vencendo a Alemanha por 1-0. Qualquer novidade sobre eliminação ou não do Paraguai, e a gente atualiza a lista de retorno dos atletas paraguaios, beleza? E o Brasil venceu o Japão, está nas oitavas de final da Copa do Mundo e teve provocação de jogador da seleção brasileira contra japonês. Começar pela ordem cronológica das coisas, o Brasil saiu perdendo do Japão. Falha do Danilo, lateral da seleção, num contra-ataque que se transformou no gol do Japão. Gol marcado pelo Sano aos 29 minutos do primeiro tempo. O Brasil era melhor e continuou apertando, mas sem conseguir criar grandes chances. No fim do primeiro tempo, o Paquetá se machuca. E na volta do intervalo, o Endrick é quem ganha o lugar do volante. Com isso, o Brasil aumenta a sua força ofensiva e passa a criar, incomodar e apertar o Japão. O gol parecia ser questão de tempo até que o Casemiro marcou de cabeça, aproveitando-se de um cruzamento do zagueiro Gabriel Magalhães. Gol marcado aos 11 minutos do segundo tempo. Logo na sequência, o técnico Carlo Ancelotti decidiu tirar o Matheus Cunha para colocar o Martinelli, que jogou como meio atacante e foi o Martinelli o autor do gol da virada aos 5 minutos de acréscimo. Bruno Guimarães assistiu, deu um lindo passe para o Martinelli, que tocou na saída do goleiro para garantir a vitória por 2-1 do Brasil. O Brasil, dessa maneira, está nas oitavas de final e aguarda pelo seu adversário, que será conhecido na tarde dessa terça-feira, quando Costa do Marfim e Noruega se enfrentam. O vencedor desse confronto pega o Brasil no próximo domingo, jogo marcado para New Jersey. Importante contar que o Brasil teve 19 finalizações contra 5 do Japão, 7 finalizações no alvo contra apenas 2 do adversário, 69% de posse de bola contra 31%. 4 chances claras, o Japão não criou chances claras além do gol. 6 escanteios para o Brasil, 2 para a equipe japonesa. Enorme superioridade, o Brasil mereceu a vitória. Cheguei a contar para vocês num vídeo que eu gravei num short sobre a estrela
de Carlo Ancelotti, que para mim fez 2 substituições erradas. Ele demorou para tirar o Casemiro, mas essa persistência com o Casemiro acabou resultando no gol de cabeça do volante. Depois coloca o Martinelli numa negociação, numa substituição que deveria ser do Neymar, e é do Martinelli o gol da vitória brasileira. Dessa maneira, o Brasil já tem 15 jogos contra o Japão, com 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ficou faltando falar sobre a provocação, certo? Depois da partida, Matheus Cunha procurou o jogador do Japão, um atacante que joga no Wolfsburg, chamado Kento Shogai. O Kento havia afirmado nos últimos dias que o Brasil já não assustava mais e que dava para jogar de igual para igual. Disse também que só conhecia do elenco da seleção brasileira o Neymar e o Vinícius Júnior, que ele lembrou meio que sem querer. Pois bem, depois da partida, o Matheus Cunha foi até o japonês e lembrou, ó, só nós temos 5 títulos, tá? Respeita. Pediu o Matheus Cunha, o pessoal do Deixa Disso precisou impedir que a confusão ganhasse um pouquinho mais de proporção. E o Kento Shogai vai voltar para casa mais cedo agora, certamente conhecendo muitos outros atletas da seleção brasileira, certo? Bora fechar esse vídeo para contar que Neymar assistiu a todo o jogo contra o Japão do banco de reservas. Dá para dizer que o Neymar deu um baita azar, apesar da classificação da seleção. Quando o Brasil terminou o primeiro tempo perdendo por 1-0, Carlo Ancelotti chegou no Neymar e disse: Neymar, se a gente continuar perdendo por 1-0, aos 20 minutos do segundo tempo eu vou te colocar em campo. Só que 11 minutos do segundo tempo, ou seja, 9 minutos antes da data do período estabelecido pelo Ancelotti, saiu o gol do Casemiro. O Ancelotti pediu que o Neymar esperasse. A ideia do treinador, com a persistência do placar em 1-1, era segurar o Neymar para a prorrogação. A preocupação dele era colocar o Neymar com 20, 25 minutos do segundo tempo, o jogo se estender para a prorrogação e o Neymar chegar sem pernas para a disputa dos pênaltis, eventuais pênaltis. Pois bem, o gol do Martinelli acontece a quase 50 minutos do segundo tempo. Faltavam 2 minutos para a partida acabar. Dessa maneira, o Neymar não conseguiu entrar no segundo tempo, como se imaginava, muito menos na prorrogação. De qualquer forma, é um Brasil classificado para a próxima fase. Vamos ver se o Neymar terá mais minutos no duelo contra noruegueses ou jogadores da Costa do Marfim. O que você pensa sobre a ausência do Neymar, sobre a classificação do Brasil? De 0 a 10, dê sua nota para a atuação da seleção. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Palmeiras prepara um pacotão de renovações para seu elenco. Não se trata de reforços, mas a ideia é reajustar salários de atletas que têm dado conta do recado ou então estender vínculos mais perto do fim. Vale a lembrança de que Giai, que chegou a defender a seleção argentina nos amistosos pré-copa, já teve seu vínculo prorrogado até 2030. Nos próximos dias, o Palmeiras pretende fechar mais 4 renovações. Dos zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, do atacante Flaco Lopes e do lateral esquerdo Arthur. A renovação mais encaminhada é do Murilo, que só depende de questões burocráticas para ter seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Gustavo Gomes é aguardado no pós-Copa, zagueiro da seleção paraguaia, para confirmar a extensão do seu vínculo. Tanto o Murilo quanto o Gomes têm contratos apenas até dezembro de 2027. E esses novos acordos devem estender esses vínculos até dezembro de 2029. Gustavo Gomes, que já declarou sua intenção de se aposentar no Verdão. O caso do Arthur é um pouco diferente, lateral esquerdo, promovido da base, já tem contrato longo, até dezembro de 29. O Palmeiras deve estender esse contrato por 1 ano, mas o mais importante é dar um reajuste salarial ao atleta, que se tornou uma peça importante na lateral esquerda, muitas vezes atuando como jogador principal da posição. Flaco Lopes é um caso ainda mais específico. Jogador que deve ser titular da seleção argentina no confronto da noite desse sábado contra a Jordânia. A Argentina vai poupar titulares e Flaco deve ganhar seus minutos como titular. Ele está super valorizado no mercado, é pretendido entre outros clubes pelo Atlético de Madrid, contrato até dezembro de 29. E o Palmeiras pretende fazer com que o Flaco Lopes se aproxime dos salários, por exemplo, de John Arias e também de Vitor Roque, para que se torne mais justa a posição do atleta, que virou peça super importante dentro do esquema do Abel Ferreira. Talvez nem seja mexido no tempo de contrato, que só se encerra em dezembro de 29, mas o Palmeiras pretende dar um belo reajuste salarial para que possa manter o Flaco Lopes por pelo menos mais uma temporada, imaginando que o centroavante argentino ainda pode se valorizar ainda mais.